Shalom, meu nome é Paulo Araújo, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e estamos aqui no canal de auxílio à lição da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, Congregação em Piedade. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2023 a lição que tem por base e tema o Evangelho de Marcos, não é? O subtítulo da nossa lição geral, ou seja, da revista que nós estamos estudando, é o servo e a sua missão no serviço da obra de Deus. Eu peço a você já de antemão que se inscreva no canal e deixe a sua curtida para que nós possamos fazer crescer o engajamento, ou seja, fazer crescer o interesse das pessoas, não é, dentro do nosso canal. Às vezes alguém até tem interesse naquilo que nós trazemos aqui, que são os subsídios auxiliares para as lições de Escola Bíblica Dominical, mas por, às vezes, alguém não curtir, né, o vídeo não tem aquela propagação, né? Eles chamam de algoritmo, né? O algoritmo não entende que o vídeo é importante, ou é interessante, ou está realmente no interesse dos internautas, e aí ele fica meio que escondido, né? Ele é meio que deixado de lado, e de repente você está deixando de auxiliar, de ajudar alguém que vai ter interesse ou tem interesse no mesmo vídeo e no mesmo conteúdo que você. Então, curtindo aí, se inscrevendo, você ajuda, né, a fazer com que o vídeo tenha e tome essa característica de interesse, né, e as pessoas interessadas no tema possam, então, receber uma notificação de que esse vídeo está dentro do interesse delas. Fazendo isso, se inscrevendo e curtindo, eu quero, desde já, né, entrar na nossa lição propriamente dita. Vou diminuir aqui a visão, né, da minha pessoa, para eu ficar bem pequititinho e não atrapalhar a sua visualização do material, e dizer o seguinte: estudamos na lição passada uma introdução básica ao Evangelho de Marcos, né? O servo e a missão no serviço da obra de Deus, e hoje nós temos, então, a lição de número 2. Ela será ministrada neste domingo próximo, e aí você já terá aí algum auxílio, não é? Algumas visões dentro desta lição para você poder passar para os seus alunos. A lição 2, ela trata sobre o coração de servo, não é? Um coração de servo. Nessa lição, tá, que é um coração de servo, ela está mergulhada nesses 13, ou dentro, né, destes 13 outros capítulos, tá bom? E passando rapidinho, só para a gente ter uma visão geral, né, dos capítulos desta nossa revista, primeiro nós tivemos Marcos, né, e o seu evangelho, agora, um coração de servo, número 3, né, particularidades do servo, o servo que age com excelência, serve as multidões, a autoridade do servo, a fé, não é, no servo e o evangelho dos milagres, o mestre por excelência que se fez servo, servo revela o Pai e o perfeito plano divino, a manifestação pública do servo em Jerusalém, o sermão profético, não é? O servo revela o futuro, o sofrimento do servo, sua morte e ressurreição, o servo ordena a pregação do evangelho. Então, nesse ambiente, nós temos aí, não é, todo o arcabouço, né, da lição geral, ou da revista em geral, temos aí todos os capítulos e a sua temática. O autor, ele tentou dar, na verdade, uma divisão do Evangelho de Marcos através desses capítulos de sua lição. Então, ele colocou aí em 13 capítulos um esboço do Evangelho de Marcos, né, que ele tentou fazer e deixou aí feito, não é, conforme a sua visão. É óbvio
que nós temos aquela antiga divisão entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João, como Marcos sendo o evangelho do servo, Mateus o evangelho do rei, Lucas o evangelho do filho do homem, João o evangelho do filho de Deus. É uma divisão, assim, uma tentativa, né, de memorização do assunto geral de cada livro. Mas temos que entender que, quando nos aproximarmos dos evangelhos, nós encontraremos uma gama de temas muito profundos e muito interessantes. Então, é óbvio que o tema Marcos, o Evangelho do Servo, é um tema muito palpitante, maravilhoso, mas precisamos tomar cuidado para nós não resumirmos ou oprimirmos o Evangelho de Marcos só nesta temática e deixarmos de fora outros temas tão palpitantes quantos o são no próprio Evangelho ou nos próprios Evangelhos. Por exemplo, Mateus não fala só do Evangelho de Jesus como rei. Mateus fala de tantas outras coisas. Fala também do Evangelho de um Jesus pedagogo, não é? Um Jesus que ensina através de parábolas. Sermões maravilhosos no Evangelho de Mateus, como o Sermão da Montanha, que tem uma extensão muito grande no Evangelho de Mateus. Então, resumir o Evangelho de Mateus só como um evangelho do reino, não também como o evangelho de um Cristo pedagogo e assim por diante, é muito triste, ok? Então, deixar claro que a gente faz essa identificação do evangelho de Marcos como sendo o evangelho do servo, mas apenas a título de um estudo particular, ou seja, a encontrar no evangelho de Marcos a visão de Cristo como aquele que serviu aos propósitos de Deus enquanto este esteve aqui na Terra, ok? É óbvio que vamos encontrar no Evangelho de Marcos Jesus agindo como rei, Jesus agindo como filho de Deus, Jesus agindo como filho do homem, certo? Então, quero deixar já claro isso, para a gente não afunilar e achar que o Evangelho de Marcos só mostra Jesus como servo. Bom, os textos de referência, né, estão em Marcos, capítulo 9, versos 30 a 35, e eu passo a lê-los, ok? E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Vou minimizar aqui a minha cabeçona. Pronto, melhorou? Ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Ou seja, eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando, começaram a conversar entre si. E Jesus notou aquilo, mas deixou a conversa. É porque é importante que as pessoas conversem, discutam, né? Discutir no bom sentido da palavra, né? Trazer ideias. Aquela velha dialética, né? Grega, né? Uma tese, uma antítese, uma conclusão, essas coisas são saudáveis, né? Para que se chegue a uma conclusão. Então, Jesus também permitia que o diálogo corresse solto até determinado ponto. Mas eles calaram-se, né? Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior, ou seja, de todas as coisas que eles conversaram, uma coisa chamou a atenção, que eles deixaram de falar somente sobre o assunto que Jesus havia dito e começaram a falar sobre quem ia ser o maior. Quem é que entendia mais de Bíblia, como eles eram judeus, né? Quem é que entendia mais de Torá, quem é que entendia mais das leis, quem estudou com o rabino qual, e assim por diante. E agora o Senhor Jesus está interpelando eles. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro,
será o último, ou seja, o derradeiro de todos e o servo de todos. Olha que interessante. O texto que é usado aqui como temática desta lição é um texto que mostra Jesus ensinando que se alguém quiser se tornar o maior no reino dos céus, ele precisa ser servo de todos. A ideia aqui não é ser capacho de todos, não é ser como a gente diz, né? O empregado de todos, mas com as suas capacidades, dentro do tempo que ele tem, não é? A parte do tempo que ele precisa doar para a família, o tempo que ele precisa doar para a sua vida devocional, ou seja, seu tempo de oração pessoal, leitura bíblica e assim por diante, o tempo que ele tem para a obra de Deus, ele precisa, com seus talentos e a sua capacidade, servir aos outros irmãos, ok? Passando aí, a gente tem o texto áureo. O texto áureo está em Marcos, capítulo 10, verso 45, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus está deixando claro que ele não veio para ser bajulado, adulado, né? Mas ele veio para cumprir um propósito. E é isso que nós devemos entender sempre que estudarmos a palavra de Deus e virmos Deus falar para nós, através da sua palavra, que nós precisamos servir a igreja, servir aos irmãos e etc. Que a ideia, texto, através do exemplo de Jesus Cristo, está nos ensinando é que nós devemos servir com o nosso talento dentro da capacidade que Deus nos deu e também cumprir um propósito. Não tem essa coisa de pessoas que vão fazer tudo na obra de Deus. Ninguém vai exercer todos os cargos da obra de Deus. Essa história de que eu vou fazer tudo, eu vou abraçar tudo, se eu não fizer tudo, ninguém faz nada, isso não existe. A obra de Deus, como já foi dito, ela é um corpo, né? Como alguém já disse no passado, estamos repetindo agora, ela é um corpo. Cada um de nós desempenha uma função importante na obra de Deus. Nós precisamos entender isso, compreender essa verdade, e a partir do momento que compreendemos essa verdade, primeiro, nós não nos cobramos além do que nós realmente precisamos fazer. Segundo, nós não avançamos no terreno que não nos pertence. Terreno que nos é competência, nós vamos trabalhar. Onde é competência de outrem, nós vamos deixar que outrem execute, exerça, para que nós não venhamos ferir, né, o trabalho do outro, né, e tirar a autoridade do outro. Ok? Então, isso precisa ser muito bem delineado. Cristo está dizendo: eu não vim para servir, eu vim para, né, eu não vim para ser servido, perdão, eu vim para servir. Ou seja, eu vim para desempenhar um trabalho, ok? Assim como cada um de nós está aqui para desempenhar um trabalho. A verdade aplicada deste nosso, desse nosso texto áureo é a seguinte: precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida, comprometimento com o serviço conforme o plano de vida. Ou seja, Cristo é o exemplo maior. Não devemos querer fazer mais e muito menos, desculpe a redundância, menos do que Cristo fez. A gente não pode querer achar que você, ou eu, você, vamos ser mais
Vamos amar mais do que Cristo, vamos amar mais do que Deus, vamos salvar mais gente do que Deus. Não. Precisamos ficar dentro dos limites que nos foram impostos, trabalhar para o Senhor dentro das condições que nos foram dadas, tendo sempre o nosso Senhor Jesus Cristo como exemplo. Um livro fantástico que nos ensina um pouco sobre essa questão de exemplo. O título desse livro, pelo menos, é maravilhoso, que diz: Em seus passos, o que faria Jesus? Querendo dizer o seguinte: no seu lugar, o que Jesus faria? Não é nem o que você faria se fosse Jesus, mas em seu lugar, nessa situação que você se encontra, nesse momento, o que você acha que Jesus faria no seu lugar? E é óbvio, uma pessoa só tem essa resposta a partir do momento que ela lê a Bíblia e toma Jesus como exemplo maior da sua vida de serviço na obra de Deus. Bom, nosso ponto de partida como professores, né, e como talvez até mesmo alunos, né, nesta lição, é o seguinte: Jesus veio como servo de Deus a este mundo. É interessante, a gente tem uma mãozinha de um neném lá no fundo, né? É interessante nós entendermos que Jesus veio realmente, ele serviu a Deus em todas as áreas do ser humano. Enquanto neném, se havia, e eu acredito que poderia haver sim, uma consciência despertada em Jesus, ele não burlou esse estágio da vida com a sua consciência já despertada. Quando adolescente, né, com 12 anos, lá diante dos magistrados, rabinos, né, e sendo questionado, e ele também questionando, fazendo o que a gente chama no judaísmo de bar mitzvah, Jesus também não burlou, né? Não, ele viveu. O que eu acho lindo é que os evangelhos se calam acerca da vida pregressa de Jesus como criança e etc. E a gente fica, por que os evangelhos não tratam disso? Por que? Porque Jesus, nesse tempo, estava apenas vivendo o momento. Ele não estava trabalhando no sentido ministerial, mas estava vivendo, aproveitando cada momento que lhe foi dado. Como neném, sendo neném, como criança, sendo criança, como adolescente, sendo adolescente, como jovem, sendo jovem, como adulto, sendo adulto, e quando revelado, né, o seu propósito, trabalho, etc., ele então também aproveitou o momento que lhe foi dado como o seu ministério. Tão aproveitado que em 3 anos e meio ele fez a obra que lhe foi dada para fazer. Isto é viver. Aproveitar ao máximo o tempo que lhe é dado para viver, fazendo aquilo que lhe foi dado para fazer. Então, nós temos também aí um motivo de oração, tá? Na nossa lição, que é o seguinte: orar para que possamos servir ao Senhor com alegria. E é por isso que eu faço 2 segundos ou mais um pouquinho de oração com você, dizendo o seguinte: Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cumprir o nosso ministério como convém, sem envergonhar o Evangelho, e dando a Ti, Senhor, toda a glória e toda a honra para sempre. Amém. Então, esse será sempre o nosso motivo de oração, ok? Os objetivos da nossa lição, né? Os nossos objetivos para alcançarmos nesta lição são o seguinte, né? O alvo que nós vamos alcançar. Primeiro, destacar como o Senhor, destacar como Jesus, como servo enviado por Deus, né? Destacar Jesus como servo enviado por Deus, perdão. Apresentar Jesus como servo exemplar. A gente vai destacar isso aí e vai apresentar Jesus como esse servo exemplar. E terceiro,
mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Então, nós precisamos entender isso aí, mostrar que nós precisamos servir não somente a Deus, mas aquele que está perto de nós. Bom, os tópicos da nossa lição estão divididos aí nesses 3 blocos, né? Jesus, servo enviado por Deus. 2, Jesus, servo exemplar. 3, Jesus, o exemplo de servo em ação. Eles estão ligados ao objetivo. Quando você for lecionar, se você for lecionar, é bom você entender que os objetivos da lição, eles estão ali ocultos, mas ao mesmo tempo revelados. Eles estão ocultos porque eles não vão ser tratados como tópicos, eles são apenas aquilo que está na nossa mente intencionalmente para cumprir. Nós estamos ali pensando, eu tenho que atingir esse objetivo. Como é que eu vou atingir esse objetivo? Através da explicação desse tópico. Então, por exemplo, destacar Jesus como servo enviado por Deus. Como é que eu vou atingir esse objetivo? Vou atingir esse objetivo ensinando esse tópico da lição, o tópico número 1, dividido em 3 subtópicos, que é Jesus, o servo enviado por Deus. Ok? Esse tópico, que vai me ajudar a chegar no meu objetivo, que é destacar Jesus como servo enviado por Deus, ele está subdividido em 3 ideias muito bacanas, que são o servo cheio do Espírito Santo, o servo que foi tentado e venceu no deserto, e 3, o servo perseverante na oração. Então, você tem esses 3 subtópicos para te ajudar a chegar nesse objetivo, ok? Número 2, como é que eu vou chegar no objetivo de apresentar Jesus como servo exemplar? É ensinando o tópico 2, que fala de Jesus, o servo exemplar. O tópico também está subdividido em 3 blocos, que são Jesus, o exemplo a ser seguido, Jesus, o exemplo de obediência, e Jesus, nosso exemplo de submissão. E como é que eu vou chegar no meu objetivo, que é mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo? Ensinando o 3º tópico, que está dividido também em 3 blocos ou 3 subtópicos, que é Jesus, o exemplo de servo em ação. Olha que interessante. Primeiro, o servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. O servo nos mostrou ser possível liderar através de serviço. E 3, o servo e a sua influência inspiradora. Então, os 3 objetivos estão aí, vão ser alcançados quando nós ensinarmos esses 3 tópicos. Ok? Na nossa introdução, nós temos o seguinte. Está aqui, veremos, não é, que o Evangelho de Marcos, né, no Evangelho de Marcos, Jesus, em seu ministério, teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre os seus discípulos a disposição para servir. Aí a gente deixou aí tudo ligadinho, né? Ou seja, o servo ele tem que estar ali disposto a servir a todos, conectado com todos. O serviço é que nos conecta às pessoas. Quando a gente fala de serviço cristão, a gente está falando de disponibilidade. Uma pessoa disponível, uma pessoa que está disponível ao serviço, ela está servindo a Deus e servindo aos irmãos e à igreja. Você não vai nunca colocar um obreiro, uma pessoa, em algum cargo de importância se ele nunca está disponível. Ele não pode estar disponível, então é lógico que essa pessoa, claro, com toda educação, seja retirada desse cargo e seja outra pessoa empossada em seu lugar, né? Porque há, às vezes, algumas dificuldades, né? Então é necessário que esta pessoa seja empossada em outra coisa, ou não, ela fique à disposição, né, de outro tipo de trabalho, ou faça um outro tipo de trabalho, porque ela não está à disposição, não está disponível, não está conectada, não está servindo, então perde-se o sentido do serviço cristão. Ok?
Aqui na revista diz o seguinte: as reflexões seguintes nos farão ver que no Evangelho de Marcos, né, Jesus em seu ministério, tá, teve cuidado de nos ensinar quão admirável entre os seus. Ali, né? Bom, então essa é a ideia introdutória. Nós vamos ver que Jesus em seu ministério teve esse cuidado de deixar claro para nós, né, quão admirável entre os seus discípulos, ou seja, no meio dos seus discípulos, a disposição para o serviço. Ok? No tópico 1, tá? Nós temos aí Jesus, o servo, enviado por Deus. Né? Bom, qual é a temática, né, desse nosso estudo no Evangelho de Marcos? Né? A temática é justamente essa: procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E dar aí, ao final, o serviço ele é tão forte que Jesus vai dar a sua vida, não é, em favor de muitos, em favor daqueles que estão, não é, carecendo de que ele o faça, porque só ele é quem pode salvar, só ele é quem pode resgatar. Agora, veja que a gente precisa também tomar cuidado com certas coisas muito sérias, né? Eu estava assistindo um vídeo de uma certa pessoa, pastor evangélico, e nesse vídeo, o entrevistador perguntava se ele era a favor da ideologia de gênero, do aborto, se ele apoiava a liberação das drogas e tal. Resumindo a prosa, ele tentou usar um certo jogo de palavras, né, para dizer assim: não, eu sou a favor da descriminalização do aborto, eu sou a favor da descriminalização das drogas, eu sou a favor da desconstrução dessa ideia patriarcal de família, né? Que as pessoas têm o direito de formar suas famílias e que casem na igreja, têm o direito de casar na igreja. Então, assim. Bom, longe de entrar nessa área ideológica com viés político, eu quero voltar ao Evangelho. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Está escrito isso. E o Evangelho, ele é um modo de vida. E o Evangelho deixa claro que Deus é o criador de todos os seres humanos, de todo o planeta Terra e de todo o universo. No Salmo é escrito e dito que do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e aqueles que nela habitam. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro que quem quisesse segui-lo deveria negar a si mesmo ou negar as suas vontades. Então, quando as pessoas relativizam o pecado, relativizam e dizem: não, a gente escolheu viver assim, mas quem não quiser viver assim, não tem problema. Ora, tem problema sim, porque o Evangelho diz que tem de haver mudança de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. A palavra conformar ali é conformos. A ideia é não estar de acordo com o mundo, não ser moldado na forma, na coisa do mundo. Então, quando eu vejo um pastor
que relativiza o evangelho dizendo que as pessoas não precisam mudar de vida, elas podem viver do jeito que elas quiserem, eu entendo que esse pastor já não compreende a necessidade da pregação do evangelho e do serviço de Jesus Cristo, que veio dar a sua vida para a transformação do pecador. Você está entendendo? Então é muito problemático essa época em que nós estamos vivendo. Pois Jesus, o servo enviado por Deus, ele veio, não é, para servir e não para ser servido, para dar a sua vida. Para que dar a vida, se cada um pode viver a sua própria vida do jeito que quiser viver? Então, temos que ter um mínimo de cuidado quando nós formos tratar da questão do evangelho, principalmente da questão do serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão a gente relativiza a coisa. Jesus, o servo enviado por Deus. A temática, não é, que nos propomos a reintroduzir no centro de nossos estudos é procurar mostrar o evangelho, no Evangelho de Marcos, o próprio Filho do Homem não veio para servir, mas para ser não veio para ser servido, perdão, mas para servir, dar a sua vida por intermédio de muitos. No diagnóstico, né, alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, presenciamos o seu caráter servidor, e sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né? Tomando a forma de Deus, tomando a forma de servo, perdão, fazendo-se semelhantes aos homens, e vai dizer que ele, né, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ok? Então, primeira coisita, né, aqui. Jesus, o servo enviado por Deus. Paulo também fala do caráter, a gente já leu isso aqui, né? Passando lá. O servo cheio do Espírito Santo. Ele é um servo servidor, e obedece ao Pai, mas não obedece ao Pai porque só ele quis, não. É porque o Espírito que está em Jesus Cristo é um Espírito de serviço. O Espírito Santo é um Espírito de serviço. Podemos ver com clareza que Jesus, não é, desceu as águas batismais e isso feito em submissão ao Pai, né? E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão, Marcos capítulo 1, versículo de número 9. Ou seja, quando Jesus chega perto de João, né, João chega a dizer, não, eu preciso ir a ti, você vem a mim? E Jesus diz, não interessa quem nasceu com pedigree, quem nasceu com sangue azul. O importante é cumprir todos os trâmites legais. E aqui eu vou meio que dar uma fugidinha rápida no caminho da lição, mas manter a ideia da lição. Não vou fugir da ideia da lição, vou só fugir do caminho traçado pela lição. Mas é interessante ver pessoas que ele é filho de pastor e por ele ser filho de pastor, ele acha que não precisa servir. Ele acha que não precisa seguir o caminho ali natural da coisa, né? Trabalhar na igreja, servir os irmãos, ajudar, levar ceia e tal. Não, ele acha que ele nasceu simplesmente para ser o cara, sentar nas primeiras cadeiras e tal. Ou ele sonhou que Deus falou para ele que ele ia ser pastor, que ele ia ser o cara, e ele agora não estão valorizando o meu ministério. Vou sair daqui, vou para lá, para tal lugar, que lá eles já vão me consagrar a vice-governador do céu, né? A vice-deus, a querubim ungido. Queridão, o caminho a ser seguido é o caminho desse serviço. É o caminho do servo. Ou você serve e chega aonde precisa chegar, ou você não serve. É o que nós lemos em Filipenses. É o que nós lemos aqui, ó. Sendo em forma de Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus.
mas aniquilou-se a si mesmo. Ou seja, não, peraí, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. O momento agora é de descer, o momento agora é de abaixar a cabeça, o momento agora é de se humilhar, o momento agora é de aprender. Então, tem muita gente se perdendo nisso aí, ok? Bom, após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo fez o quê? Desceu sobre ele, né? Em forma corpórea de uma pomba, né? E como está dizendo aí, nunca mais o abandonou. Os evangelhos mostram, tá? Deixa eu me aniquilar a mim mesmo aqui. Os evangelhos mostram que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus Cristo. Você lê o livro de Atos e a carta aos Hebreus, você vai ver lá nitidamente os escritores, os evangelistas, as pessoas que estão fazendo missões, quando vão falar de Jesus Cristo, sempre vão falar que fez pelo Espírito Santo, trabalhou através do Espírito Santo. Jesus nunca fez nada sem a ação do Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo. Tem um subsídio aqui muito bacana que diz o seguinte: o dicionário, né, bíblico Wycliffe, na época diz o seguinte, né, na época da revelação do Novo Testamento, o Espírito estava ativo, né, desde antes da vinda de Jesus até o final da sua vida na Terra. O Senhor Jesus foi humanamente concebido por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito desceu sobre Cristo na ocasião do batismo. Então, cheio do Espírito Santo, Jesus foi levado ao Espírito pelo deserto, né? Para o deserto, perdão, para ser tentado pelo diabo. E o Espírito deu poder, né? E as qualidades ao Messias para o desempenho de sua tarefa oficial de destruir o reino de Satanás. É interessante que cumpre-se, né? Após o batismo, Jesus vai à sinagoga, né? No sábado subsequente, e é dado a ele, né, o rolo do profeta, né, Isaías, e o que acontece? Acontece que ele abre o livro de Isaías, acha o texto, que está escrito lá o que ele quer falar, e lá está escrito, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando todos pensam, né, em ver, ouvir ele falar alguma coisa e tal, ele diz: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta profecia. O que quer dizer Jesus com isso? Quer dizer que servir a Deus só cheio do Espírito Santo. Não adianta tentar servir a Deus sem o Espírito Santo. E Espírito Santo aqui, eu não estou falando de falar língua estranha, de só falar, né, coisas, né, hey, manaia, candarébia, né, show manaia. Não, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Na maioria das vezes, isso aí é ser cheio de carnalidade, não é verdade? Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa que tem, não é, na sua vida, não é, no seu arcabouço, não é, as qualidades que se encontram em Gálatas, capítulo de número 5 e versículo de número 22. Isso aqui é que é ser cheio do Espírito Santo, pois está escrito, né, fala das obras da carne, que são inveja, bebedice, etc., e vai falar do fruto do Espírito. O que é fruto? Fruto é o produto que uma planta dá quando ela está cheia de saúde. Uma planta cheia de saúde, ela produz fruto. Então, o apóstolo vai dizer assim: quem está cheio de saúde do céu, cheio da saúde do céu, ele produz coisas do céu. E quais são as coisas do céu? Aí ele fala do fruto. Aí o pessoal briga, uns dizem que são vários frutos, outros dizem que é um fruto só com vários gominhos. Irmão, se é um fruto só, igual uma tangerina, uma mexerica com vários gomos, se são vários frutos, o importante é você produzir. Porque o pessoal esquece do fruto e vai brigar que é fruto ou frutos. Outros dizem que sros frutas, outros dizem que... Irmão, só de brigar você já perdeu o fruto, entendeu? Então, o que é importante aqui? O importante aqui é você ler as palavras que identificam uma pessoa cheia do Espírito Santo. Outro dia alguém foi falar assim: os frutos do Espírito. Aí o outro disse:
heresia! Isso é uma heresia! Falar isso é uma heresia. Irmão, semântica, irmão. O que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para a gente é que nós devemos ter estas qualidades, pelo amor de Deus. Parar de brigar por besteira, bobagem de gente ignorante, que fica brigando por questão de palavra. É aleluia ou aleluias? Irmão, pelo amor de Deus. Mas o fruto do Espírito frutos são as qualidades. Quais as qualidades que você tem que ter para mostrar que você está saudável, cheio, como diz na linguagem da botânica, né, da seiva, do suco vitaminado do Espírito de Deus. Quando você está cheio dessa vitamina celeste, você, como uma planta saudável, bota para fora esse fruto maravilhoso, não é? Que são o quê? Estas qualidades. Que qualidades, então, o crente cheio do Espírito Santo tem? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra estas coisas, você pode estudar a lei todinha, você vai ver, não tem lei. Tem nenhuma lei contra essas coisas. Você é uma pessoa que ama, não tem uma lei que diga não ames, do contrário, a lei diz amarás. Não tem nenhuma lei que proíbe você de ser feliz, de ter gozo, de ter alegria. Do contrário, a lei diz: goza os dias da tua juventude com a mulher que você ama, alegre-se no dia da tua mocidade, regozije-se com a tua família, ama o irmão e regozija com aqueles que estão perto de você. O livro de Provérbios é recheado por essas coisas. Paz. Não tem nenhuma lei contra ter paz. Do contrário, o próprio Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. Né? Então, eu vim para que vocês tenham paz. Né? Longanimidade, ou seja, ser longânimo, ter paciência. Não tem nenhuma lei que proíba você de ser paciente. Do contrário, a lei diz para você não ser apressado no juízo, na condenação, não se apressar em falar das coisas, ser longânimo, paciente, benignidade, ser benigno é a mesma coisa que ser bondoso, mas o benigno é aquele camarada que ele não é só bondoso, que bondade é você dar na justa medida ou você simplesmente fazer uma esmola. Deus está dizendo assim: seja benigno, vai além. Camarada nem merece, mas você está quebrando o galho dele. Seja benigno, né? Bondade, não há nenhuma lei contra a bondade, não há nenhuma lei contra a fidelidade. Seja fiel, não há lei contra a fidelidade. E assim por diante, porque, né, a aula, senão a gente vai tomar o tempo todinho da lição nesse sentido, ok? Continuando aqui, passar aqui para o próximo. O servo, né, que foi tentado e venceu no deserto. Né? Como a gente falou, o servo foi tentado e venceu no deserto. O Evangelho de Marcos ocupa uma narrativa nos fazendo ver que no início, né, do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Ele precisou, né, entrar no deserto. E foi o Espírito Santo que levou ele para lá, hein, rapaz? Não foi o diabo que levou ele para lá, não. Foi o Espírito Santo que levou ele para lá, para ele ser tentado, né, lá no deserto pelo diabo. Ele não foi tentado pelo deserto, ele foi tentado pelo diabo. E ele ficou 40 dias e 40 noites lá e ele jejuou, né? Deu a ele um status basicamente de Moisés, né? Vamos dizer assim. Ele jejuou e enquanto ele está lá, o diabo estava tentando ele, né? Estava lá mexendo com a cabeça dele, mas a Bíblia vai dizer, vai contar apenas algumas das tentações, mas ele foi tentado lá e venceu tudo. Isso é que é o mais importante. Dizem que no deserto, né, o deserto, perdão, é a escola de Deus. E é verdade.
Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa, né, nos fazendo ver que no início do seu ministério, né, aí, como a gente diz, o Evangelho de Marcos ocupa uma narrativa nos fazendo ver que no início do seu ministério, Cristo, né, ele precisou passar pelo deserto, né? O Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado ali por Satanás. E é interessante que o comentarista também nos dá um subsídio dizendo o seguinte: o Bacon, né, que é um comentário bíblico, ele diz: não foi por acaso que Jesus encontrou Satanás no deserto. O Espírito o impeliu para lá. O verbo ekbalon, né, é um verbo forte que significa expulsar e é usado, né, mais tarde, né, nas narrativas das ocasiões em que Jesus expulsou demônios, ou seja, como se dissesse que Jesus foi impelido, Jesus foi expulso da cidade para o deserto, ele foi empurrado mesmo, o Espírito de Deus empurrou ele para o deserto para ser tentado. Porém, como nós lemos no texto bíblico, em outros lugares, que diz: temos um que em tudo foi tentado, porém, sem haver pecado. Jesus, Baruch Hashem, não pecou, né, em momento algum. Bom, o servo que foi tentado e venceu no deserto, Marcos destaca que no começo da caminhada de Jesus, o Espírito o conduziu, né? Tá aí o texto bíblico explicando. Número 3, né, 1.3, o servo perseverante na oração. A leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática, né, constante de oração na vida de Jesus. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Suas orações corroboravam seu caráter, né, e a sua intimidade com Deus. Ou seja, não tem como você ter uma vida de intimidade com Deus sem oração. Isso aí é algo inadmissível, né? A própria cultura, né, em que Jesus está inserido é uma cultura de oração. A cultura judaica é uma cultura que exige demais a oração. O oriental é um ser de oração, né? Você vê o muçulmano, ele ora 5 vezes ao dia, e essas orações são as orações principais, para-se tudo para orar. É chamado de serviço do coração. No judaísmo, por exemplo, nós temos livros assim, ó, como este aqui, ó, tá vendo? Que grossura, né? Chamado Sidur, tá? Sidur, né? É um livro de orações. Esse aqui, em especial, ele tem 1087 páginas, né? 1089, perdão, 1089 páginas de oração, só de oração. Não é, é oração pura. Você pega ali e abre oração. Né? Alguém vai dizer assim: mas uma reza e tal. Sim, mas eu estou querendo te mostrar que a oração é importante. Entendeu? Então, é tão importante que os salmos que estão na Bíblia, eles têm a raiz da palavra terrel, que comunga, né, de uma certa sonoridade, né, com a palavra tefel, de tefilar, né, tefilar, que quer dizer oração. O que é o salmo, na verdade, quando a gente analisa os salmos? São orações que se tornaram louvor. Por exemplo, lá em Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, aquilo é uma oração. Capítulo 3 é uma oração. Quando chega no final do capítulo 3, está escrito o quê? Uma oração que deve ser cantada. Está lá no final do capítulo 3 de Abacuque, né? É um masquil, é uma oração que vai ser cantada. Então, toda oração, ela vira um louvor. O que é bonito nessa verdade é que, né, só tem direito de cantar quem orou primeiro. Porque quem canta é porque está cantando a vitória, né? Não está contando a vitória, está cantando a vitória. E quem canta a vitória é porque já orou antes para que Deus lhe desse vitória. Então, Jesus foi vitorioso, obviamente, era o Filho de Deus, poder e tudo mais, mas também porque orou e nos deixou exemplo de oração. O servo perseverante na oração, aprendemos com Jesus que devemos orar, né? Tessalonicenses, né? Orai sem cessar. Olha que coisa interessante.
Orai sem cessar. Aprendemos então com Jesus que nós devemos orar antes de tomarmos grandes decisões. Assim como Jesus, devemos buscar alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. O que é interessante também na Bíblia é que lá no Jardim do Éden, nós não sabemos de verdade quantas horas ou quantos dias Adão ficou no Jardim do Éden. Alguns dizem que Adão foi criado e logo pecou, e no sétimo dia que Deus foi descansar, ele já estava expulso do Éden. Alguns dizem que não, que ele ficou ainda uma semana e no sábado seguinte, no Shabat seguinte, Deus o expulsou porque ele pecou durante aquela semana. Não sabemos. O que sabemos é que Deus conversa com Adão na viração do dia. E a ideia ali, que uma grande gama de comentaristas deixa claro para a gente, é que Deus fazia isso. Então, Adão deve ter ficado alguns dias no Jardim do Éden. O que é bacana na história é que se Deus fazia isso, tinha o hábito, né, de conversar com Adão na viração do dia. A viração do dia, biblicamente falando, é quando termina a luz do sol e começa a noite, né? Foi tarde e manhã, dia 1. Foi tarde e manhã, dia 2. Foi tarde e manhã, ou seja, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã. Então foi tarde, manhã, tarde, manhã. A noite está ali subentendida, ok? Então a ideia é que o homem conversava com Deus no entardecer, ouvia os conselhos de Deus, né? Ou seja, ele orava. Oração é conversar com Deus. Então ele conversava com Deus, dormia, ou seja, relaxava, recuperava as energias, e aí no dia seguinte colocava em prática aquilo que conversou com Deus, né, na noite anterior. Então a ideia que nós recebemos dos nossos mestres é a seguinte: primeiro você fala com Deus, depois você recobra as energias, e aí você põe em prática aquilo que você ouviu de Deus na oração. Então, não tem essa coisa de sair fazendo, depois pergunta. Não. Ora, conversa com Deus. Depois você, em prática, né, aquilo, descansa e depois você põe em prática aquilo que você conversou com Deus. Então, a oração é extremamente importante. Por fim, aqui, a gente tem, né, esse insight, né, para a gente saber mais ou menos o que a gente ensinou aqui na revista do professor. Eu ensinei o quê? Eu ensinei, né, assim como o filho foi enviado pelo pai, Deus também tem um plano para as nossas vidas e quer nos moldar segundo esse plano. Então, não tem essa de, não, eu vim para esse mundo porque... Não, não. Você veio e está aí porque Deus tem um projeto na sua vida. Então, pelo amor de Deus, vamos cumprir com o nosso propósito, vamos cumprir com o projeto de Deus na nossa vida, ok? Então, não é só Jesus que veio ao mundo e tinha um projeto, não. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Descubra o seu propósito. Descubra, né, o porquê você foi chamado por Deus para estar aqui neste mundo, ok? Tópico 2, né? Jesus, o servo exemplar, né? Jesus é o nosso referencial, ele que vai, aponta e a gente vai atrás, né? A gente segue a ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus é o alvo, Jesus é aquele que nos direciona aonde nós devemos chegar, ele é o nosso referencial de serviço. Só aqui já dá para você ver que o nosso serviço está muito meia boca, né? Nosso serviço está uma verdadeira porcaria, né? Porque se Jesus é o nosso referencial de serviço, imagina, eu não preciso citar, né, mais nada, né? Jesus é o nosso referencial de servo. Não há modelo de servo mais sólido, né, do que o do nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 2.1, Jesus é o exemplo a ser seguido. Há numerosas referências em
todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Jesus Cristo como servo. É interessante que o Evangelho de Marcos, na teologia antiga, né, era chamado de Evangelho do Boi, porque não era só Jesus como servo, mas era um Jesus que servia. Deixa eu explicar. Jesus não era só aquele que era o servo, que estava ali servindo, mas eles entendiam que, assim como o boi, tudo que está no boi serve para alguma coisa, eles queriam dizer que tudo que Jesus tinha servia para alguma coisa. Até na hora da morte, as roupas de Jesus serviram para alguém. Hã? Olha que interessante, né? Então, é muito forte o exemplo de Jesus para nós, né? Desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu. Gente, isso aqui é, pelo amor de Deus, né? Chega a machucar. Nós somos seus discípulos e, por sermos discípulos de Jesus, somos chamados a servir como ele serviu. Faz uma autocrítica aí agora. Você, se você fosse seu empregado, você estaria satisfeito com o seu serviço? Se você fosse pastor presidente de uma igreja e você tivesse um obreiro igual a você, você estaria satisfeito com esse obreiro? Que é você mesmo? Estaria satisfeito com? Se você fosse Jesus, fosse lhe arrebatar a igreja, você estaria satisfeito com o trabalho que esse membro do corpo de Cristo está desempenhando? Que é você mesmo? Hum? Bota nos comentários aí. Põe aí, põe nos comentários aí. Vamos lá, vamos lá. Pomba aí esses comentários aí, porque através desses comentários nós vamos, de repente, até fazer outros quadros, outras coisas mais, né, também importantes. Você estaria satisfeito com o seu serviço? Se você fosse funcionário de você mesmo, desculpa a redundância aqui, se você fosse membro, né, você fosse pastor presidente e tivesse um obreiro igual a você, você estaria satisfeito com a frequência deste membro na igreja? Você estaria satisfeito com o serviço desse obreiro, que é você mesmo, na igreja? Não? Mais ou menos? Talvez? Então, o que está faltando para você mudar e melhorar? O que está faltando para você fazer melhor? O que está faltando se você sabe que você precisa melhorar? Por que você não melhora, então? Vamos lá! Jesus, o exemplo a ser seguido, em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas, perdão, faltou ali, né, em suas páginas, que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, ele servia a todos. Ah, mas aquela pessoa que ele falou, não é digno de tirar o pão dos filhos, dar aos cachorrinhos, aquilo é um contexto. A mulher lá, que Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos, dar para os cachorrinhos. A mulher é grega, Ciro-fenícia, né? Ela é Ciro-fenícia e grega, né, de nação. Ou seja, ela incorporava tudo aquilo que o judeu chamava de cachorro. Então, Jesus olha para ela e quer entender. Você está me cobrando que eu não vim para servir o povo de fora, eu vim para servir o pessoal de dentro. Primeiro, os domésticos da fé. E aí ela diz, não, Jesus, também os cachorrinhos. Ou seja, ela reconhece o lugar dela. Ela diz, não, Senhor, eu sei o meu lugar, eu sei o meu lugar. Eu não vim aqui tirar o lugar de ninguém. Isso é serviço. A mulher está mostrando para Jesus, não para Jesus, para as pessoas que estão em volta ali pensando que, né, ela quer tomar o lugar de alguém. Ela está mostrando para o povo em volta dizendo o seguinte, eu sei exatamente qual é o meu lugar. Só que eu estou aqui porque de onde eu estou não consigo resolver esse problema. Então eu vim aqui para debaixo da mesa comer umas migalhas. Então Jesus olha
como o dono do cachorrinho, e diz assim: ah, tadinho, tá com fome. E em vez de deixar ele lamber só as migalhas, diz assim: não, dá um pão inteiro. E dá um pão inteiro para aquela mulher. Então ele não está sendo desrespeitoso. Ele está querendo saber se aquela mulher entende o lugar dela. E tem gente que se acha muita coisa. Tem gente que você não pode dar um cargozinho de diretoria, um cargozinho de alguma coisa, que ele já, meu irmão, eu sou o cara, já briga com as pessoas sem motivo, humilha o pastor, humilha o fulano. Tome vergonha nessa sua cara. Lembre-se da onde Jesus te tirou. Jesus te tirou de um lugar muito pequeno para você estar hoje pisando nos pequeninos de Jesus. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Jesus, exemplo de obediência. Jesus foi um exemplo máximo de obediência, né? Alguns dicionários definem a obediência como uma ação de submeter-se à vontade de alguém, né? O que é a obediência? É a condição de você se submeter à ordem, ao ditame do outro, seja por autoridade que o outro tem, por afinidade que você tem a ele, né? Por respeito, né? E carinho, enfim, uma série de coisas. Então, esse negócio de, eu amo ao Senhor e não obedece à Bíblia, você ama o Satanás, irmão. Você ama o capeta, você ama o diabo, você ama qualquer outra coisa. A Deus, você não ama, você não obedece a Deus, irmão. Você fica procurando versículo bíblico para pecar, para fazer as suas coisas que você quer fazer. E pior é quem permite você pecando, 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 pecando e trabalhando na igreja, fazendo as coisas dentro da igreja, tá dando mau exemplo. Pior é quem atura você, deixa você exercendo, né, cargos importantes na igreja e em pecado, em mentiras, adultérios, fofocas, né, e outras coisas mais. Pior do que você é aquele que, né, deixa você viver a sua vida à vontade fazendo coisas na igreja. É muito ruim, né? Ah, não, eu sirvo a Jesus, mas não respeita a autoridade do pastor, não respeita. Você ama ninguém, você ama o Satanás, como já falei. Existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência, contudo, o maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação de servo, presenciamos Jesus sendo obediente ao Pai. O maior exemplo é quando Jesus está, né, ali no Gólgota, né, não no Gólgota, perdão, no Getsemane, né, no Gatshmanim, né, e ele olha e diz: Pai, todavia faça a sua vontade, não a minha, né? Ele está vendo que o negócio vai ser feio, mas ele diz: Senhor, faça a sua vontade, né? Bom, Jesus é o nosso exemplo de submissão, não é? Ele é um exemplo de obediência, mas também é o nosso exemplo de submissão, e eu trouxe aqui o que significa submissão: ação ou efeito de submeter, de acatar ordens, de se opor, sem se opor nem reclamar. Obediência, subordinação, tendência para obedecer ou para aceitar uma situação que lhe é imposta. Irmão, isso aqui é sério. Submissão, pessoa que se diz submissa, o que é submissão? A ação ou efeito de se submeter, de acatar ordens. Eu acho que não precisa ser mais claro que isso. Isso não, nem sou eu, deixei ali a fonte, o dicionário.com.br, o dicionário da língua portuguesa. Ah, não, o pastor falou, mas eu não. Então você não é submisso, irmão. Você não é submisso, você é qualquer outro Satanás. Submisso você não é. E está achando que está indo para o céu, está agradando a Deus, está agradando o capiroto. Porque a Deus você não está agradando. Palavras duras, pesadas. Pode deixar, na lição que vem não sou eu que vou comentar, não, é outro. Mais tranquilo. Mas eu fico indignado com pessoas que ficam achando que o evangelho é o que elas querem. O evangelho é o que eu acho que é. O evangelho,
Você morreu na cruz do Calvário, ô infeliz, para dizer o que é evangelho? Para dizer o que Deus quer ou não quer? Você escreveu a Bíblia para dizer o que Deus está querendo ou não está querendo? Você não escreveu a Bíblia. Então para de inventar troço. Para de achar que Deus é amor. A maioria dos políticos agora, por exemplo, a gente vê muito aí na televisão, então, os políticos pegando, né, teve um agora, disse que acredita no inferno, mas ele crê que Deus é amor, então não tem ninguém no inferno. Vai nessa, bobão. Vai nessa, seu trouxa. Vai achando que Deus está aí vivendo de acordo com o seu achismo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Deus está dizendo. A Bíblia, irmão, é como um aviso num painel de alta voltagem. Está lá o aviso e embaixo está as instruções para você lidar com aquilo ali. Quantos volts tem, qual é o fio, qual é não sei o quê. Aí vai você achando, não, eu acho que não vai ser tão coisa assim, não. Mete a mão lá, você vai morrer eletrocutado. Por quê? Porque a Bíblia, o quadro de aviso avisou ali. Olha, isso aqui é um quadro de alta voltagem, o fio tal é neutro, o fio tal é não sei o quê, tem a corrente, tem papapá, tem que manusear com luva disso, bota daquilo, não usar anel, não usar... Tem um quadro de avisos. Você pega um remédio, tem uma bula para você saber, porque se você sentir alguma coisa, pode ser um efeito colateral, ou pode ser um próprio efeito do remédio, que vai te causar, de repente, uma dorzinha de cabeça, mas depois vai melhorando com o tempo. Então, a bula explica a ação, a posologia, a quantidade máxima que um ser humano pode tomar daquele remédio e tudo mais. E aí você não lê a bula. Você simplesmente achou porque alguém disse que eu tomei tal remédio, fiquei bom. Então eu vou lá comprar e vou tomar também, vou ficar bom. Nem o médico te receitou. Você vai lá e compra. Irmão, pelo amor de Deus, tem a Bíblia é a bula. Você está achando, não, eu acho que Deus não vai fazer, eu acho que não. Leia a bula, irmão. Vai ler a bula. Se você não ler a bula, você vai se rebentar. Mas que fulano disse, leia a Bíblia. Submissão é isso aí. Em todo o evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar do capítulo 1 ao capítulo 16 deste evangelho que Jesus veio cumprir os desígnios de Deus. Ok? Jesus, nosso exemplo de submissão. Né? Tá aqui. O evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai realizou para a salvação da humanidade. Em Jesus, em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. O final do texto, a ideia do texto, diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aí eu vejo hoje em dia as pessoas querendo ser exaltadas soberanamente sem... meu Deus. Não obedece. A gente fala, o pastor dirigente fala, o pastor Levi fala, o bispo fala, mas eu não vou fazer não, eu não vou lá não, eu não quero não. E tá achando, não, mas fulano é cheio do Espírito Santo, ele fala em língua, ele profetiza, ele é obediente? Não, ele não é obediente. Desculpa dizer, irmão, eu acho que não é o Espírito Santo que está revelando na boca dessa pessoa, não. Eu acho que não é o Espírito Santo que está falando em língua na boca dessa pessoa, não. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Espírito de Cristo é espírito de sabedoria. A pessoa não teme a Deus, não obedece a sua palavra e está cheia do Espírito Santo. Então está muito barato para ser cheio do Espírito Santo. Não, está muito fácil para ser cheio do Espírito Santo. Está em adultério e é cheio do Espírito Santo. Está mentindo e é cheio do Espírito Santo. Está faltando com os compromissos e é cheio do Espírito Santo.
Está vivendo a vida de qualquer maneira, e é cheio de Espírito Santo. Ah, esse Espírito Santo tá muito fácil. Tá muito fácil. Tá mais difícil ser sócio do Tijuca Tênis Clube do que ser cheio de Espírito Santo, irmão. Qualquer um agora pode ser cheio de Espírito Santo? Ah, não, peraí. Não precisa obedecer? Pode ser cheio de Espírito Santo? Que teologia é essa que nós estamos vivendo a partir de agora, esses tempos aí? Ah, não, mas é porque ele falou, irmão. Deus curou, Deus fez, né? Irmão, olha o que a Bíblia diz para nós. Ai, gente, oh Deus. Peraí. Olha o que a Bíblia vai falar para nós. Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo número 11, versículo de número 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí, em outra carta, né, Paulo vai falar o seguinte. Olha aqui, olha aqui. Peraí. Aqui. Segundo Tessalonicenses, capítulo número 2, versículo número 11. Eu vou ler a partir do versículo de número 7. Tá? Não, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler do verso 1 em diante. Mas eu diz assim, mas está sendo usado por Deus, ele está cheio de Espírito Santo, ele tem umas falhas, ele não obedece, ele é rebelde, mas é assim mesmo, o Espírito Santo diz, lê comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, né? Como se o dia do Senhor estivesse ali perto. Ninguém de modo algum os engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia, ou seja, o povo abandonar de vez a doutrina de Deus, né? Sem que venha a apostasia, ok? Cadê? E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está falando do anticristo. Não vos lembreis, ou lembrais, de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis o que detém, ou seja, quem impede que o anticristo se manifeste, né? Quem que impede? Para que seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, ou seja, o iníquo ele já está operando, o espírito do Satanás já está operando, isso aí todo mundo sabe, né? Desde que o mundo é mundo. Somente há um que agora o detém até que seja, né, posto fora, seja tirado, ou seja, é o Espírito Santo, a igreja e tal, se detém, segura ainda salga a terra para a terra não estragar de vez, né? Então, será revelado esse iníquo a quem o Senhor o desfará com o próprio sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Acabou. Vai ser uma época que não vai ter salvação. Eles não vão receber o amor da verdade. Por quê? Porque o Espírito vai ser tirado, minha gente. E eu não vou entrar nisso, que é escatologia, senão vai dar problema. Por isso, verso 11, ele diz assim, por isso, ou seja, não está falando do futuro, está falando do agora. Por isso, tem ainda que ainda não detém, mas
Por isso, os iníquos, esse pessoal que está pecando, que Paulo está falando de um pessoal que está pecando, está falando, calma, gente, eles estão achando que o pecado está acontecendo aí, que o povo está se bandeando pela desgraça aí, já é o tempo do fim? Calma, não é o tempo do fim, porque no tempo do fim só vai acontecer quando o iníquo se manifestar, quando a apostasia de fato vier no tempo, acabar com tudo, aquela coisa toda, aí virá o fim. Por isso, então, o tempo agora é o por isso. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro. O que é a operação do erro aqui? No contexto, Paulo está querendo dizer o seguinte: Deus está enviando, está permitindo que hajam milagres, maravilhas do engano da parte do Satanás. Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira, para que creiam naquilo que é mentiroso, naquilo que é falso, naquilo que é, entendeu? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, mas ele é cheio do Espírito Santo, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele passa cheque sem fundo, ele trai a mulher, ele fala mal dos filhos, ele educa errado, mas ele não obedece à igreja, ele não obedece ao pastor, ele não obedece às doutrinas, mas ele é cheio de poder do cão, cheio de poder do Satanás, do diabo que o carregue. Por isso Jesus falou, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome eu fiz maravilha. Pelo amor de Deus, eu não entendo como é que vocês conseguem engolir isso. Não, mas ele pregou. Eu falei, claro que você sentiu poder, irmão, porque o que ele está pregando é verdade. Ele tem que pregar alguma verdade para você acreditar nele. Você não vai lá se ele for pregar que o orixá e não sei o que é contrário à tua religião, à tua visão religiosa. Contrário ao que você acredita. Se ele começar a pregar que pode adulterar, matar, roubar, destruir, fazer coisas, você não vai lá dar glória a Deus. Ele tem que pregar algumas verdades para que com a vida dele ele possa influenciar você a viver uma mentira. Então, pelo amor de Deus, Jesus está falando, muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. Ele vai dizer, eu não te conheço. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Ora! Então, o Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu, obedeceu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação da humanidade. Jesus foi obediente até a morte. Palavra em voga para os herdeiros do céu ainda é obedecer a Deus. Fechando o tópico 2, a gente tem aí esse eu ensinei, que é um apanhado geral do que a gente falou. Eu ensinei que, se seguimos os exemplos que Cristo nos deixou, não temos dúvidas que seremos pessoas melhores, mais amáveis e justas umas com as outras, e mais assertivas em nossas tomadas de decisões. Ok? Tópico 3. Você tem adiante Jesus, o exemplo de servo em ação. Jesus, o exemplo de servo em ação. Na maioria, na maior parte da narrativa do Evangelho de Marcos, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Olha que interessante, Jesus sempre agindo. O Evangelho de Marcos é um evangelho de muita ação, por isso que fala o Evangelho do boi, o Evangelho do trabalho, aquele que trabalha, aquele que age, ação. Eu botei aí uma claquete com Hollywood, aí, luz, câmera, ação, contrapondo, eu fiz de propósito para contrapor justamente o que Jesus fazia. Jesus fazia muito mais longe das luzes, das câmeras e da ação, porque tem gente que só tem a ação depois das luzes, depois das câmeras, aí vem a ação. Jesus não. Jesus era o agente, desculpa a redundância, o agente da ação. Ele age mesmo. Ele vem para agir, vem para fazer, sem se preocupar com as câmeras, com os holofotes. Em diversas vezes Jesus curou, Jesus fez maravilhas e disse, não diga a ninguém, não fala com ninguém, não toca a trombeta. Por quê?
Porque Jesus não está preocupado com os holofotes, ele está preocupado com como é que a gente diz? A, o serviço ao Pai, o trabalho ao Pai, ok? Daí a necessidade de nós estudarmos o Evangelho de Marcos em sua totalidade. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. A fé aí eu botei, né, que é o coração e a razão, né? A emoção e a razão. Ela tem que andar junto, né? Tá aí segurando aí. Então tem que andar junto. Fé é emoção e razão. Se é só emoção, essa fé vai esbarrar em coisas que não tem razão de ser e tal, não tem nem por que Deus fazer, e vai ficar naquela emoção e não vai dar certo, e vai se frustrar. Ah, por que, que Deus não fez? Por que, que Deus não... Não. Fé, ela trabalha com emoção e razão. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Percebemos no Evangelho de Marcos, de forma incontestável, devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo, a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores, né? E Marcos, né, em Marcos, perdão, fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações. Claro, com perfeita e devida ressalva. Você não vai passar o cartão de crédito sabendo que você não vai ter grana para pagar e dizendo seja feita a tua vontade, Senhor, né? O Senhor lá de cima vai falar, tá certo, eu não vou pagar nada não, que eu também estou devendo, tá todo mundo dizendo Deus lhe pague, eu não vou entrar nessa também não, entendeu? E aí vai ser feita a vontade de Deus, você vai ter que se virar para pagar. Então, por favor, a fé tem que ter razão, emoção, mas também razão. E você precisa entender que ele nos socorre em todas as situações, mas tem coisa que a gente procura, né, irmão? Coisa que a gente procura, então tem que vigiar, tá? A fé, como diz o bispo Abner Ferreira, a fé é o elemento essencial para afastar toda a ansiedade de nosso coração. Hebreus capítulo 11, verso 1. Tudo na vida cristã provém de fé. Em vez de viverem ansiosos, os heróis do passado, né, os heróis da fé, viveram as aspersões da vida pela fé, deixando-nos um grande exemplo. Para vencermos o mundo com as suas ansiedades, devemos viver uma vida de fé, confiando que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O bispo Abner é muito sóbrio. Ele diz o seguinte aqui: os heróis do passado viveram por fé. Mas o nome já diz, a classificação dessas pessoas já diz tudo. Heróis. O que é um herói? Um herói é uma pessoa que abre mão do seu conforto para auxiliar alguém, ajudar alguém, livrar alguém. Às vezes, com o, o emprego, ou, como a gente diz aqui, né, o prejuízo, às vezes, da própria vida. O herói faz isso. Por quê? Ele quer ver o bem-estar do outro, às vezes acima do seu próprio bem-estar. Mas esses heróis fizeram isto com fé. Aí está o equilíbrio. É um herói. Por quê? Ele abre mão do seu conforto para ajudar o outro. Ele fez a parte dele para o bem do outro, entendendo que onde me faltar forças, Deus vai entrar com o milagre. Ok? Isto é fé. O servo mostrou ser possível liderar através do serviço. E eu leio aqui na íntegra, né, o ponto 2. No Evangelho de Marcos, encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através de quê? Através do serviço. Está aí, Jesus liderava através do serviço. E achando-o, lhe disseram, todos te buscavam, né? Ou todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas
para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava nas sinagogas deles, ou nas sinagogas do próprio Jesus, que Jesus era judeu, né? Nas sinagogas, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Ou seja, eles, vamos. A mesma coisa quando Deus olhou para Moisés, né? E disse no capítulo 3 de Êxodo: venha ao faraó, dizendo assim, não é para você ir sozinho, desamparado, é para você vir, porque eu também estou aqui, eu também vou com você, não é? A partir de uma análise dos 4 evangelhos, podemos identificar. E este evangelho é o que mais destaca essa observação, a observação de Jesus indo junto, né? Desse modo, compreende-se facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço. Ou seja, como discípulos de Jesus, nós devemos imitá-lo, né? Jesus serviu aos outros e curou de seus sofrimentos. O que você tem que fazer? Também servir aos outros e ajudá-los em seus sofrimentos. O Evangelho de Marcos, já lemos isso, né? Jesus está aí, Jesus curando, né? E aí, fechando o bloco, o servo e sua influência inspiradora. Isso é maravilhoso, né? O servo, ele influencia e ele inspira, né? Se bem observado, podemos ver em Jesus uma influência inspiradora, né? Tá aí atrás aí, né? O camaradinha com a capinha fazendo assim e depois ele levando o pessoal junto, né? Se bem observar, podemos ver que Jesus, né, em Jesus, uma influência inspiradora para todos nós. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Jesus, o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, Jesus é o nosso exemplo. Vamos parar de ficar copiando pessoas. Se a gente der uma lida rápida na Bíblia, a gente vai ver que essa pessoa ela não tem nada a acrescentar, né? Uma pessoa que, puxa, tem nada a ver com o Evangelho, né? Tem nada a ver com a palavra de Deus. Vamos parar com isso. Vamos copiar Jesus. Vamos passar a copiar a pessoa de Jesus Cristo. Vamos parar de, né, ficar copiando os erros. Ah, não, mas fulano também faz assim, eu vou fazer também. Ah, mas fulano também não dá o dízimo, não vou dar o dízimo. Ah, mas fulano também não oferta para missões, também não vou ver. Para de copiar coisa ruim. Fulano também bate na mulher, você vai bater na mulher também? A mulher de fulano também trai ele. A sua esposa, você vai deixar a sua esposa trair você também? Os filhos de fulano roubam ele, roubam o que tem na carteira dele. Você vai deixar seus filhos te roubar também? Ah, pelo amor de Deus, gente. É umas conversas fiadas que a gente tem que ouvir às vezes, que, por favor, né? Por fim, eu ensinei que devemos contemplar e aprender com Jesus, que serviu de modo obediente, né, aos desígnios de quem? Aos desígnios do Pai, né? A gente ensinou a isso. Devemos contemplar e aprender, ou seja, aprender é o quê? É ver e colocar em prática, né? E o quê? Que Jesus, né, serviu de modo obediente aos desígnios do Pai. Não é servir aos desígnios do Pai, porque eu estou aqui, vamos lá. Não, de modo obediente, de modo satisfatório aos desígnios do Pai. E fechando na nossa conclusão, né, cobrindo os espaços para deixar tudo certinho, aprendemos nessa lição que devemos. Opa, deixa eu me jogar para o outro lado aqui para ficar melhor, né? Aprendemos nesta lição, né, que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo Jesus, que aniquilou a si mesmo, anulou a si mesmo, né? E aí eu botei aqui o copy-paste, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V, ou seja, copiar e colar. Copiar Jesus e colar na vida. Copiar Jesus e colar na sua vida. Copiar Jesus e colar na sua vida e na vida da sua família. Ok? E aí a gente tem a próxima lição. Nossa próxima lição será particularidades do servo.
bom? As particularidades do servo Jesus Cristo, ok? Eu vou ficando por aqui, peço a você que se inscreva no canal, ativa o sininho, aí tem um sininho aí quando você se inscreve, fica um sininho do lado aí, você clica nele, né? E aí você pode receber toda vez que entrar um vídeo novo, tá? Dos nossos professores aqui da Escola Bíblica Dominical. O sininho já vai apitar, vai aparecer lá uma mensagem no seu celular ou no seu tablet ou no seu computador e você vai poder assistir, né, a lição com os subsídios que nós pudermos trazer para você. Lembrando que nós estamos sempre melhorando, tá ok? A lição de hoje foi desta forma, a próxima lição será melhor ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá ok? Eu me despeço por aqui, peço a Deus que abençoe a sua vida, tudo de bom, shalom.